Então, boa tarde. Eu, Bianca Chapo e a Thaís Vaz, iremos apresentar agora sobre os tipos de controle e o MID da cigatoca negra na cultura da banana. A cigatoca negra, ela é a doença de maior impacto econômico no cultivo da bananeira no mundo. Ela foi constatada no Brasil em fevereiro de 1998 e estima-se que em áreas sem controle, as perdas decorrentes dessa doença têm variado de 70% nos plátanos a 100% nas variedades tipo prata e Cavendish. Para regiões e produtores que investem no controle da doença, geralmente há aumento do custo de produção em função do maior número de aplicações anuais de fungicidas requeridas para o controle. A cigatoca negra ela é causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis. Sua fase sexuada é considerada a mais importante em relação ao aumento da doença. O desenvolvimento de lesões e a dispersão dos esporos são fortemente influenciados por fatores ambientais, como umidade, luz, temperatura e vento. As condições ótimas para o desenvolvimento de lesões de cigatoca negra ocorrem na faixa de 25 a 28 graus Celsius, umidade relativa alta e período chuvoso prolongado. Outras formas de transmissão se dão através de mudas contaminadas, folhas infectadas e também pelo caminhão, as caixas de madeira ou de plástico, roupas e sapatos infestados. Ela é uma doença de policiclo, como veremos na sequência. Então, a infecção, ela começa com a chegada dos esporos sexuais, denominados ascósporos, na superfície inferior da folha vela de plantas sadias. Estes são liberados e disseminados a partir das manchas necróticas em folhas velhas de plantas severamente atacadas, que ao atingirem a superfície inferior da folha vela, germinam e penetram através dos estômatos, onde iniciam uma relação parasitária com as células. Durante o desenvolvimento da folha vela, ocorre a exposição da mesma aos ascósporos suspensos no ar. Esta é a fase de maior vulnerabilidade da planta ao ataque do fungo. Após o estabelecimento da infecção, dá-se início ao processo de colonização. Ele corresponde à distribuição do crescimento do fungo no interior do tecido foliar, na busca de nutrientes para seu desenvolvimento. Nessa fase, ocorre a morte das células em torno dos estômatos e começa a exibição dos primeiros sintomas característicos da doença. A partir de suas estruturas vegetativas, são diferenciadas as estruturas reprodutivas assexuadas, denominadas conidióforos e conídeos. Durante o desenvolvimento dos estágios iniciais da doença, essas estruturas reprodutivas elas são produzidas no interior das lesões, na parte inferior da folha, e depois disseminadas a curta distância pelos respingos de chuva e atingem gradativamente novas partes da mesma folha, onde germinam e penetram novamente pelos estômagos, distribuindo as infecções secundárias em todo o limbo foliar. Enquanto a fase assexuada continua na face inferior da folha, as lesões evoluem para a face superior, exibindo coloração negra. Essa mudança ocorre em função do esgotamento dos nutrientes na área lesionada, culminando com a morte das células e a necrose dos tecidos foliares, causando evolução nos sintomas até atingir o estágio final da doença, caracterizado pela presença de lesões maduras que, quando coalescidas, exibem uma grande área necrosada ou queimada da folha. Nessas lesões, ocorre a formação de corpos de frutificação do fungo, denominadas de peritécios ou pseudotécios, que abrigam os esporos sexuais, os quais são disseminados pelo vento e chuva para as folhas de plantas sadias da touceira ou touceiras circunvizinhas, ou ainda para as plantações mais distantes, dando continuidade aos novos ciclos de infecção. Então, os primeiros sintomas, eles aparecem na face inferior da folha, como estrias de cor marrom clara, evoluindo para estrias marrons escuras e negras. As lesões em estágio final apresentam também centro deprimido de coloração cinza, geralmente em virtude de alta frequência de infecções. O coalescimento ocorre ainda na fase de estrias,
não possibilitando a formação de halo amarelo em volta da lesão. Os reflexos da doença, em função da rápida destruição da área foliar e, consequentemente, redução na capacidade fotossintética da planta, afetam diretamente a capacidade produtiva do bananal. Então, aqui temos imagens dos sintomas da doença. Inicialmente, a formação de pequenos pontos descoloridos na face inferior da folha, seguido pela transformação dos pontos em pequenas estrias de cor café. Em terceiro, essas estrias acabam aumentando na largura e no comprimento. Na quarta, a mudança da cor das estrias de café negro. Em quinto, uma formação de halo clorótico ao redor das lesões. E aqui, ao final, após o coalescimento das lesões, ocorre a paralisação do crescimento e essas tornam-se deprimidas e secas, verificando-se sobre elas pequenas pontuações escuras, que são as frutificações do patógeno. Então, aqui, os sintomas da cigatoca negra em folhas de bananeira. Na face abaxial, observam-se as estrias de cor marrom, a fase assexuada do fungo, e na face adaxial, as manchas negras e necróticas, a fase sexuada do fungo Mycosfarella fijiensis. Então, para o banicultor conviver com essa doença, o grande desafio consiste em manter um número mínimo de 10 a 12 folhas sadias e funcionais até o momento da floração, quando a planta cessa a emissão de novas folhas. Então, a severidade da cigatoca negra na cultura da banana, ela depende das diferentes condições climáticas predominantes nas áreas de cultivo. Em regiões com predomínio de temperaturas e precipitações mais elevadas, a severidade tende a ser maior. De outro lado, nos meses mais frios e menos chuvosos, a severidade tende a ser menor. A estimativa biológica ou monitoramento da severidade da cigatoca negra na cultura ela tem sido realizada pelo método de estação da evolução, com base no sistema de pré-aviso biológico desenvolvido para avaliar a severidade da cigatoca amarela. Esse método ele foi adaptado para estimar a evolução semanal da cigatoca negra e indicar o melhor momento para a aplicação de fungicidas. Ele considera o ritmo de emissão foliar semanal de 10 plantas jovens até a floração, amostradas a cada 50 hectares, e os estágios precoces do desenvolvimento de sintomas, observados na segunda, terceira e quarta folhas, a partir da folha vela. O estado de evolução da severidade ele pode ser calculado multiplicando a severidade semanal da doença pelo ritmo de emissão foliar ponderado. Esse é determinado pela média do ritmo de emissão foliar da semana passada e da semana atual. Então, a partir desse método, ele foi desenvolvido um aplicativo computacional em planilha eletrônica, MS Excel, que estima a severidade da doença com base na evolução dos estágios de desenvolvimento dos sintomas e do ritmo de emissão foliar, como a gente consegue ver nessa imagem. Então, sempre que possível, deve-se substituir as variedades suscetíveis pelas resistentes, visando a redução ou eliminação completa do controle químico. Nessa tabela, temos as principais variedades e os respectivos comportamentos em relação a algumas doenças na cultura da bananeira. As variedades BRS Prata Caprichosa, BRS Prata Garantida, Pacovaquem e PV 42.142 constituem excelentes materiais com resistência à cigatoca negra, cigatoca amarela e mal do Panamá. Do grupo Cavendish, podemos citar FIA 02, sendo a única variedade resistente à cigatoca negra. Então, a cigatoca negra ela é considerada praga quarentenária A2. Isso significa que é uma praga de importância econômica potencial já presente no país, porém apresentando disseminação localizada e submetida a programa oficial de controle. Após a constatação da cigatoca negra em meados de junho de 2004, no estado de São Paulo, e a repercussão no mercado comercial, a publicação da Instrução Normativa número 17, de 31 de maio de 2005, minimizou o impacto aos bananicultores, pois, através de adequações do cultivo e a colheita,
minimizou o risco e possibilitou o comércio da fruta nos estados da federação e a exportação aos países vizinhos. A importância do sistema de mitigação de risco para a cigatoca negra tem por objetivo possibilitar ao produtor a manutenção de sua atividade e comercialização de seu produto nas unidades da federação e em outros países. Podemos definir, então, o sistema de mitigação de risco como sendo uma série de controles e práticas agrícolas, oficialmente supervisionadas, que permitam reduzir ao mínimo o risco de aparição de pragas quarentenárias em uma partida ou um produto, empregados simultaneamente na produção e no pós-colheita. Em Santa Catarina, a coordenação do programa está a cargo da SIDASC, através do Departamento de Defesa Sanitária Vegetal, e a execução sob a responsabilidade das estruturas regionais que mantêm equipes de fiscalização agropecuárias devidamente treinados e equipados para dar o suporte técnico e legal às ações exigidas pelo programa. O CFO e o CFOC são os documentos emitidos na origem para atestar a condição fitossanitária da partida de plantas ou de produtos vegetais, de acordo com as normas de sanidade vegetal do MAPA. E para o transporte de plantas ou produtos vegetais, há necessidade do acompanhamento do documento PTV, de acordo com as normas de defesa sanitária vegetal. Aqui nesse mapa, a gente consegue ver que essa doença ela já está presente em praticamente todo o território brasileiro, com exceção de alguns estados do Nordeste, que ainda são considerados área livre da doença. Bom, o controle cultural, ele constitui-se na utilização das práticas culturais que reduzem a formação de microclimas favoráveis ao desenvolvimento das cigatocas, né? E reduzem o potencial de inóculo no interior do bananal. E nesse caso, os principais aspectos a serem levados em conta são os seguintes, como a drenagem, que além de melhorar as condições para o crescimento geral das plantas, a drenagem rápida de qualquer excesso de água no solo, ela reduz as possibilidades de formação de microclimas adequados para o desenvolvimento dessa doença. O combate às plantas daninhas é muito importante também no bananal, pois a presença de alta população de plantas daninhas não só incrementa a ação competitiva que essas exercem, mas como também favorecem o aumento do nível de umidade no interior do bananal. E a recomendação é manter essa cobertura do solo roçada. A desfolha sanitária, ela é feita para eliminação racional das folhas atacadas, ou então da parte dessas folhas, né? Mediante as cirurgias, que é importante na redução da fonte de inóculo no bananal. Não há, tipo, uma receita do quanto retirar, mas a eliminação não deve ser tal que provoque danos maiores que os causados pela própria doença, né? E no caso de infecção concentrada, recomenda-se a retirada da parte afetada, de apenas da parte afetada. E quando o grau de incidência for mais alto, né, a infecção tiver avançado extensamente sobre a folha, recomenda-se que esta seja totalmente eliminada. A nutrição da planta, ela adequadamente, ela faz com que elas fiquem bem nutridas, proporcionando um ritmo acelerado de emissão de folhas e reduzindo o intervalo entre essas emissões, né? Isso implica no aparecimento das lesões de primeiro estágio, ou então de manchas em folhas mais velhas da planta. A emissão rápida, ela compensa as perdas provocadas pela doença, proporcionando um maior acúmulo de folhas, né? E, por outro lado, as plantas malnutridas, o lançamento de folhas é mais lento, né? E, consequentemente, as lesões elas serão visualizadas nas folhas cada vez mais novas e mantendo uma baixa área foliar verde da planta, né? E o bom suprimento do cálcio e potássio, ele tem sido importante aliado no combate às cigatocas.
A sombra, sabe-se que as plantas medidas sob condições sombreadas, elas apresentam poucas ou nenhuma doença. E as razões podem ser duas, né? Que é a redução ou a não formação de orvalho, né? Que é um importante fator no processo de infecção, e ainda a redução da incidência de luz, que é importante da, na atividade da tóxica envolvida na interação entre patógeno e hospedeiro. Bom, o controle biológico ele é uma alternativa promissora para reduzir o uso de produtos químicos, né? E um estudo realizado em 2011 concluiu que o fungo Trichoderma arsino-rifai ele apresenta características desejáveis como um agente controlador biológico das cigacocas negras em condições de campo, mas mais estudos são necessários para a implantação desse tipo de controle de forma comercial. Os fungicidas, eles ainda são a principal arma de controle contra as cigatocas, e principalmente em trato de variedades susceptíveis, né? E entre as recomendações para aplicação de fungicidas, inclui as seguintes, que são o horário de aplicação, que deve ser aplicado em horas mais frescas do dia, né? No início da manhã, ou então no final da tarde, e somente em dias frios ou nublados, a aplicação ela pode ser feita em qualquer horário do dia, sob condições de temperatura elevada, além de haver maior risco para o aplicador, né? As pulverizações elas perdem o principal efeito, né? Pela evaporação do produto. As condições climáticas, né? É um outro fator importante que deve ser observado, né? E os ventos de 1 a 2 metros por segundo, né? Para evitar os problemas de deriva do produto e manter a eficácia da aplicação, né? Não deve se pulverizar também em dias chuvosos pela lavagem do produto, né? Diminuindo a eficácia do controle. E chuvas fortes após a aplicação do fungicida, ele praticamente invalida o efeito dele, né? E a eficácia da aplicação, ela está assegurada quando, entre o momento de aplicação e a ocorrência de uma chuva leve, transcender um intervalo de 3 horas. O direcionamento do produto, ele vai garantir a eficiência da pulverização, né, que dependerá em grande parte do local de aplicação, né, do fungicida na planta, como o controle ele é essencial, né, preventivo, é importante que as folhas mais novas elas sejam protegidas, visto que por meio delas que a infecção ocorre. Por consequente, em qualquer aplicação, o produto ele deve ser levado acima do nível das folhas, a fim de que seja depositado nas folhas vela 1, 2 e 3, as quais, desse modo, ficarão protegidas dessa infecção, né? Dessa forma, a pulverização ela será mais eficiente e são adequadas às realizadas. A época de controle, a incidência das cigatocas é frequentemente influenciada pelas condições climáticas, como a temperatura e a umidade. E o controle dessa doença deve ser priorizado no período chuvoso, pois essa condição ela é mais propícia ao desenvolvimento da doença. A indicação do controle ela poderá ser feita por sistemas de pré-aviso que visam racionalizar o uso desses defensivos, né? E o sistema de pré-aviso biológico ele prevê o acompanhamento semanal mediante avaliações da doença nas folhas 2, 3 e 4, de 10 plantas previamente marcadas, né, numa área que seja mais homogênea possível do ponto de vista climático. Os dados coletados e avaliados, eles permitem um melhor monitoramento de fazer essas pulverizações, né?
Os produtos, as dosagens e os intervalos de aplicação, eles são variados, e são vários produtos com registro no mapa. E para a utilização no controle clínico, né, recomenda-se que seja feita uma consulta de um técnico, bem como a relação dos produtos disponíveis no Agrofit. Bom, o controle químico ele deve ser realizado com aplicações alternadas de fungicidas químicos, de grupos químicos distintos também, né? Para evitar a ocorrência da resistência do patógeno a esses produtos. E os principais ativos bastante usados são o difeconazole, maconazole e tretaconazole e propiconazole. E as misturas mais usadas hoje são o azoxistrobin mais o deficonazole, o piracostrobin mais o expoxicanazole e o trixflozistrobin mais o propiconazole. O novo método de aplicação de fungicidas para o combate à cigatoca negra, ele consiste em aplicar uma pequena quantidade do fungicida puro direto na axila da folha da bananeira. O aparelho que o produtor irá utilizar para esse procedimento é formado por uma seringa veterinária, juntamente com uma mangueira de 25 centímetros e um cano metálico de aproximadamente 2 metros de comprimento. Essa aplicação ela deve ser feita na segunda folha, contada de cima para baixo, né? E a frequência da admissão ela vai depender da região e das chuvas nos locais de plantação, né? E uma das vantagens dessa técnica está na redução do custo, visto que não é necessário o uso da pulverização aérea. Essa técnica é usada para o controle de doenças em plantações de bananeiras, né? Outro ponto positivo é que não há necessidade de levar um volume grande de água para o campo, né? Pois a aplicação é feita direto na planta, e isso traz uma simplificação no processo de produção, né? Bom, o manejo integrado da doença ele é composto por várias atividades de manejos, cada um focalizando num aspecto específico do sistema, né? Como o manejo integrado de pragas, o manejo integrado de nutrientes, o manejo integrado de água e etc. E o manejo integrado da cultura, ela trata do manejo do sistema de produção e visa otimizar o uso dos recursos naturais, né? Reduzindo o risco para o ambiente e maximizar a produção. O manejo integrado na cigatoca negra, ele também deve adotar esse conceito, no sentido de obter plantas mais vigorosas e em condições de expressar todo o seu potencial de resistência e, consequentemente, uma elevada produção, né? As capinas, elas devem ser periódicas, mecânicas ou com herbicidas, né? E quando mecânicas, não usar enxadas rotativas e grades, né? Fazê-las com enxadas o mais superficiais possíveis, evitando o ferimento das raízes da bananeira, no sentido de minimizar a penetração do patógeno no sistema vascular. Fazer o desperfilhamento da planta na época adequada para evitar a competição entre plantas e a mesma, né? Fazer também a remoção de folhas secas e velhas, quebradas, né, por meio do arejamento e iluminação interna do bananal e facilitar o controle de pragas que utilizam as folhas como um refúgio, né, e dos patógenos que estão na folha frente esses proporcionais, esses inóculos, e permitia ainda uma melhor movimentação na área, né, facilitando o controle da brocas e de nematóides. Para efetuar o controle de nematóides
das brocas do pseudocaule ou da broca gigante, as plantas afetadas por nematóide, né, elas apresentam o sistema radicular parcial ou totalmente destruído, tornando a absorção de água e nutrientes deficitária, né? Então, os rizomas das plantas afetadas, né, pelo moleque da bananeira, eles são praticamente destruídos pelas galerias causadas pela larva do coleóptero. E o pseudocaule, ele, dessas plantas afetadas, né, pela broca gigante, ele apresenta também perfuração, né, por galerias que afetam o desenvolvimento da planta, e na maioria das vezes a quebra no pseudocaule. Em todas essas situações, as plantas afetadas, a destruição das folhas, né, pela cigatoca, ela suplementa a emissão de novas folhas. A adubação, ela deve ser balanceada, né, mantendo uma boa relação com o potássio, cálcio e magnésio, para efetuar um fluxo normal de emissão foliar, né, uma vez que a adubação adequada, acompanhada de umidade, aumenta o ritmo das emissões de folha, né, e reduz o efeito da cigatoca na produção, desde que o número dessas folhas emitidas suplente a velocidade de destruição da folha pela doença. As cultivares que apresentam resistência do tipo horizontal não estável, como a Pacovanquem, se não adubadas corretamente, elas sofrem ataques mais severos de doença, afetando a produção. E tem se observado que em cultivares suscetíveis a mais tolerantes, sabe, como a maçã, e naquelas que têm resistência horizontal não estável, como a Pacovanquem. A necessidade de promover, então, uma adubação equilibrada, né, para que essa não sofra tantos ataques da cigatoca negra. E vários pesquisadores sugerem que a despolha fitossanitária para controlar a cigatoca negra, que consiste em eliminar parte das folhas, né, inteiras, que apresentam muita atacada pela enfermidade, visando especificamente a redução do inóculo presente na cultura. E também tem novas tecnologias, né, que recomendadas para esse manejo integrado, que os produtos que exploram cultivar suscetíveis, eles, com a aplicação de fungicidas, né, eles podem optar pela deposição dos fungicidas na axila da folha, na segunda folha, né? Que conforme esse método ele desenvolvido, ele tem várias vantagens, desde que a técnica de realização e aplicação na área ou terrestre, como pulverização, são de maior eficiência no controle da cigatoca, reduzindo significativamente o número de aplicações e o fácil acesso a pequenos produtores, né? Como menor contaminação ambiental, pois é colocado diretamente na planta, não havendo problema de deriva, não há necessidade de um veículo, e também uso menos de água, né? E o operário, ele não fica exposto ao produto, né? Que, consequentemente, reduz drasticamente o problema de intoxicação. E a deposição do fungicida na axila das folhas, ele possibilita reduzir o custo operacionais e diminuir a introdução de defensivos agrícolas na categoria trófica, né, em curto prazo. Pois quando aqui na pulverização convencional, os intervalos entre aplicação variam de 7 a 15 dias, na deposição do fungicida na axila da folha, o intervalo será de no mínimo 60 dias. Bom, essas são as referências que nós usamos para o trabalho, e é isso. Muito obrigada.